Eu ia começar de outra forma, já que você pediu para eu apresentar, eu vou apresentar. Eu queria começar falando o seguinte: para derrotar a depressão, você precisa inserir uma nova perspectiva em seu pensamento. Você precisa começar a substituir pensamentos inquietantes, destrutivos, por pensamentos positivos, construtivos. Pense positivo e tudo ficará bem. De que psicólogo é essa frase? Alguém pode se perguntar. Essa frase é de um grande psicólogo chamado Menachem Mendel Schneerson, o sétimo Rebbe de Lubavitch, o sétimo líder da linha de judaísmo místico Lubavitch mundial. Boa noite, meu nome é Joseph Hauser Rosenberg. Vou falar um pouquinho para vocês sobre psicologia e judaísmo hoje. Eu gostaria de dividir a minha fala hoje em 3 temas. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre a psicologia e os pensadores judeus. Depois eu queria falar o segundo tema, que vai ser sobre judaísmo, textos bíblicos e comentaristas, e a psicologia. E depois eu vou falar sobre o meu assunto favorito, judaísmo místico, cabala e o que a gente chama de hassidismo, e a psicologia. Vou começar, então, pelo primeiro tema, que é um tema dos pensadores judeus. Sobre os pensadores judeus, eu tenho um grande rabino que, infelizmente, já faleceu, chamado Jonathan Sachs, que ele fala que existem alguns tipos de pensadores judeus. Existem pensadores judeus que contribuíram para o judaísmo. Existem pensadores judeus que simplesmente eram judeus, não tem nada a ver com a religião judaica, nem fizeram nenhuma contribuição. E existem pensadores judeus que tiveram teorias muito parecidas com as teorias judaicas. Pensadores judeus que não tiveram nada com o judaísmo, o que você quer dizer com isso? Você pode perguntar. Freud, por exemplo, era um pensador judeu, né? Alguns diziam que o nome dele era Sigmund Shlomo Freud. O pai dele era ortodoxo, judeu ortodoxo. A família dele era ortodoxa. Só que ele não tinha uma relação muito boa com a religião, por exemplo. Então, por isso que a gente chama ele de um pensador judeu que não tinha uma ligação tanto grande com a religião, mas ele era um bom pensador judeu. Freud, por exemplo, ele traz toda uma ideia de interpretação de sonhos, que por mais que ele não visse a religião como uma neurose, a religião com maus olhos, até alguns dizem pelo problema que ele tinha com o pai, que era ele ortodoxo, um judeu ortodoxo, ele tinha uma teoria muito parecida com várias partes do Talmud e da Guemará, livros bíblicos judaicos. O Freud, que a gente conhece, ele fala muito em interpretação de sonhos, como todos sabem. E na Torá se fala de interpretação de sonhos. Se alguém pode lembrar de Yosef, José e as vacas magras, quando o Yosef foi interpretar os sonhos do faraó. É meio difícil não ser tão judaico como isso. Agora, ainda tem uma parte na Talmud, se você procurar com calma, para quem não sabe, a lei oral judaica é dividida em tratados, e um dos tratados é o tratado de Brachot, ou de bênçãos. E quando você fala do tratado de Brachot e bênçãos, na página 55, existe uma frase muito interessante que diz assim: qualquer sonho não interpretado é que nem uma carta não aberta. Qualquer sonho não interpretado é que nem uma carta não aberta. Isso está escrito exatamente assim no Talmud, na Guemará, no tratado da lei oral. É interessante você pensar que Freud não tinha uma relação muito boa com o judaísmo, porém, a teoria dele era bem judaica em alguns pontos. Outro pensador judeu, que na verdade era mais um filósofo, mas que contribuiu também para a psicologia, influenciando Freud, influenciando até Nietzsche, era o Spinoza. Para quem não sabe, Spinoza era um filósofo que viveu, se não me engano, por volta de 1600, 1700, e ele influenciou muito a psicologia moderna e a filosofia moderna. Ele chegou a ser excomungado da religião judaica, por mais que ele fosse judeu, então ele não tinha uma relação muito forte com o judaísmo. Porém, as ideias dele eram muito ligadas com muitas ideias judaicas. Por exemplo, eu tenho até escrito aqui que ele falava que a pessoa que não controla suas emoções vai ser vítima delas. E ele fala muito dessa questão do controle das emoções e da responsabilidade consigo mesmo,
que é um conceito que é muito tratado no judaísmo místico, que a gente vai falar daqui a pouco, do controle emocional, da necessidade de a gente manter uma regulação emocional. Então, é interessante que esses pensadores judeus que a gente está comentando, por mais que eles não tivessem uma ligação com o judaísmo como religião, as teorias deles eram judaicas. E as teorias deles tinham muitas ligações com a psicologia moderna também. Existem pensadores também que a gente pode comentar, que são pensadores que têm uma coisa a ver com a religião judaica, como Maimônides, por exemplo. Maimônides, em alguns livros, em alguns textos dele, ele fala sobre luto, justo como a psicologia moderna fala sobre luto, ele fala sobre como lidar com nossos medos, justo como a psicologia fala sobre como lidar com nossos medos. E ele fez contribuições também com o judaísmo. Ele é dos tipos dos pensadores judeus que contribuíram para a psicologia e contribuíram para a religião também. E aí tem os pensadores que não só eram judeus, mas que também eram pessoas que contribuíram para a psicologia de uma forma muito parecida com a religião judaica. Assim temos 3 pensadores que a gente pode ressaltar. Um deles é um famoso psiquiatra, Viktor Frankl, que ele para quem não conhece, ele foi um psiquiatra que sobreviveu aos campos de concentração nazistas e saiu desses campos com uma ideia de que o mundo tem que ter um propósito, a vida tem que ter um propósito, devemos ter um propósito. E isso é muito parecido com as teorias judaicas hoje em dia, que falam da necessidade de a gente ter uma missão na vida. Claro que a missão na vida que a gente traz no judaísmo é muito ligada com a missão de servir a Deus, mas a ideia de propósito é muito judaica. Ainda temos outros psicólogos, desculpe, pensadores judeus, como Martin Seligman, que é o criador de um movimento chamado Psicologia Positiva, que traz muito para o judaísmo pela ideia de que ele traz muita ideia de que devemos pensar sempre uma ideia de melhorar a nossa vida nas nossas qualidades e que a gente pode acabar com o pessimismo aprendendo a ser otimistas. Ele tem um livro com esse nome. Ele fala muito dessa questão que a gente tem de como a gente pode mudar nossa interpretação sobre os eventos, a gente pode mudar a nossa visão sobre os eventos e aprender a ser otimista. Pessoas pessimistas podem aprender a ser otimistas. Por último, tem um psicólogo, que ele é o criador de uma das formas mais eficazes de terapia hoje em dia, chamada terapia cognitiva, que fala muito sobre como a gente pode retribuir significado aos nossos pensamentos. Mudando nossos pensamentos, a gente pode mudar nossas emoções. Esses 3 pensadores, o Martin Seligman, que eu comentei, Aaron Beck, que eu acabei de falar, e o Viktor Frankl, eles têm uma coisa muito parecida, que é a ideia de que a gente pode escolher como lidar com a nossa vida. A ideia de liberdade, a ideia de responsabilidade, que são coisas muito inerentes ao judaísmo. De acordo com eles, a gente pode escolher como a gente viver, a gente pode sempre retribuir uma resposta a qualquer evento e qualquer emoção que a gente tiver. O Viktor Frankl, por exemplo, ele traz uma pessoa que sobreviveu a campos de concentração nazista e fala que a última das liberdades humanas é a liberdade de como escolher a nossa resposta. Isso vindo de uma pessoa que sobreviveu 3 campos nazistas. Eu posso imaginar que isso é muito parecido com o que o judaísmo fala da questão de que a mente deve ter sempre sobre o controle do coração. Bom, essa é a primeira parte do que eu queria falar para vocês. E a segunda parte que eu queria falar um pouco tem a ver com o judaísmo bíblico, a Torá, o Tanar e textos bíblicos, e também a psicologia moderna. Talvez vocês não conheçam essa frase, mas é desse livro aqui, Provérbios, livro dos Provérbios, ou Mishlê, em hebraico, que diz assim: se há preocupação no coração de um homem, que ele a dobre, mas uma boa palavra o fará alegre. Uma boa palavra o fará alegre. Quando você fala de uma boa palavra o fará alegre, isso parece muito com uma terapia moderna. Hoje em dia, quando a gente fala de terapia, a gente fala muito de uma boa palavra. Uma pessoa que está ansiosa, uma pessoa que está deprimida, uma boa palavra o alegrará. Isso está no livro dos Provérbios, isso não vem no livro de psicologia, isso vem num livro bastante antigo, escrito pelo rei Salomão. Antigamente, por exemplo, os psicólogos, na verdade, eram
rabinos, padres e líderes religiosos. O médico não estava lá para escutar os seus problemas, escutar as questões da alma. Então, os líderes religiosos tinham esse papel. Hoje em dia, pode ser o psicólogo. Mas é interessante que você pegue com um livro como Provérbios, de, se não me engano, mais de 1000 anos, e vê nesse livro uma frase como se uma pessoa tem uma ansiedade, uma boa palavra há de se parar. Uma boa palavra vai ajudar essa ansiedade. Isso parece um precedente para uma cura da terapia, ou de que eles chamam de a terapia pela fala, que a gente faz hoje em dia. Outro texto muito interessante que a gente pode trazer da Bíblia e dos textos bíblicos da Torá é a ideia do Kohelet. Eu não tenho um Kohelet aqui, mas para quem não conhece, o Kohelet é o livro chamado Eclesiastes. Ele começa o livro de Eclesiastes assim. Ele começa falando, o rei Salomão, uma pessoa, na sua ideia, se não me engano, ele escreveu esse livro quando já era idoso, falando sobre como tudo é vaidade, tudo é hevelim, em hebraico, tudo é vaidade. Para uma pessoa que viveu sua vida com todas as riquezas do mundo, todos já talvez escutaram sobre as riquezas do rei Salomão, as minas do rei Salomão, dizem que Salomão tinha 1000 mulheres, é uma pessoa que conheceu todos os prazeres do mundo. Ele dizia num livro dele, quando ele escreveu mais velho, Eclesiastes, que tudo era vaidade. Se tudo era vaidade, talvez ele percebeu que a busca por prazeres materiais não era só o que tinha na vida. Isso traz uma ideia muito presente hoje, quando a gente fala de adaptação hedônica. Essa palavra bonita, ela significa basicamente que a gente se adapta muito facilmente a prazeres. Quem nunca teve aquela experiência de comer de numa festa e comer 10 brigadeiros, e no quinto brigadeiro nem sentir mais o gosto? A gente pode não se sentir confortável em responder, em falar isso, mas existem estudos que mostram que pessoas que ganharam loteria ficaram muito felizes, mas depois de 6 meses ou um ano, começaram a se preocupar e ficar ansiosos e com medo, e exatamente como antes de ganharem a loteria, porque a gente se adapta. Ele vai ver se não concordam comigo. Mas essas pessoas começaram a se preocupar com os impostos, começaram a se preocupar que tem que ir com empréstimos, com gastos. E, ao mesmo tempo, para o lado ruim também. As pessoas que estão numa situação negativa, talvez a pessoa mora num lugar ruim, ou a pessoa estava numa questão pior do que de vida do que ela estava antigamente, ela também vai se acostumar. E isso traz muita ideia do Kohelet, do Eclesiastes, de que tudo é vaidade, porque muitas vezes a gente fica procurando prazeres materiais e depois descobre que são buscas fúteis. Eu não estou dizendo em nenhum momento que dinheiro não é importante, nem que a gente tem que banir todos os prazeres, mas isso não é tudo. E isso é uma ideia muito interessante do rei, mais uma ideia muito interessante do rei Salomão. Outra ideia interessante que a gente pode trazer está no quinto livro da Torá, ou no quinto livro da Bíblia, que é o Deuteronômio, se eu não me engano, 31:15, que fala assim: eu coloquei para vocês a maldição e a bênção, escolha a bênção. E depois ele fala: eu coloquei para vocês a vida e a morte, escolha a vida. Na minha interpretação, isso é uma coisa muito interessante para pessoas que têm uma certa depressão, uma certa tristeza. Pense assim, você sempre, nunca escolha a morte, sempre escolha a vida. Sempre escolha a alegria, sempre escolha a vida. Isso está bem escrito exatamente assim no quinto livro da Torá, Deuteronômio, ou Devarim em hebraico. Mais um livro bíblico, mais um livro da Tanar, é Salmos. Se você pregar qualquer livro de Salmos, e procurar a página, procurar o Salmo 100, você vai ver no Salmo 100, na segunda linha, diz assim: servirás a Deus com alegria. Então, Deus está dizendo, o rei Salomão está dizendo, o rei Davi está dizendo, que a gente deve procurar também a alegria. E que a gente deve servir a Deus com alegria. É interessante como existe uma exortação na Torá para a gente ser alegre e para a gente buscar coisas positivas e significativas. E isso tem muita relação com o que a gente fala hoje em dia na psicologia, de você meio que procurar uma alegria que seja significativa e não simplesmente baseada em prazeres. Outro momento também é que um comentarista do Torá fala, Maimônides, que muitos devem conhecer como Rambam,
que ele fala ele fala mais de 1000 anos atrás sobre como regular o luto. Ele fala que a pessoa deve ficar ter 3 dias para chorar, 7 dias para ela se lamentar e 30 dias para parar de cortar o cabelo. Ele fala isso, se eu não me engano, nas leis de comportamento moral, que ele chama. Então, ele tem leis de comportamento e luto há 1000 anos atrás. E ele também fala sobre como uma coisa muito moderna chamada terapia de exposição, que é como você lidar com medos e ansiedades. Uma pessoa que tem uma fobia de elevador, uma pessoa que tem uma fobia de aviões, ela muitas vezes é o tratamento mais usado hoje em dia, que a gente chama de padrão ouro, se chama terapia de exposição, em que a pessoa gradualmente vai enfrentando isso. E Maimonides fala uma coisa assim muito parecida com isso. Ele tem uma ideia de terapia de exposição, que de exposição gradual, que é muito dele há 1000 anos atrás. Ele fala, se não me engano, no Ilhot Deot, que é assim, que a traduz para leis de comportamento moral, mais de 1000 anos atrás, que se uma pessoa é arrogante, ela deve se acostumar com o extremo disso, ou seja, ela deve se acostumar a ser muito humilde. Ela deve procurar, talvez, assim, até usar roupas rasgadas e sentar com a cabeça baixa, para até a arrogância a ser erradicada do seu coração. Isso é uma maneira um pouco radical de terapia de exposição, mas o que ele está dizendo é que você está meio que sentindo uma coisa, você deve enfrentar ela e indo para o seu extremo oposto. E isso é uma maneira muito, talvez um pouco mais primitiva de terapia de exposição, mas é traduzida pelo Maimônides, que é um filósofo, rabino, médico de 1000 anos atrás, e muito parecido com a psicologia moderna. Eu queria só terminar falando dessa segunda parte, falando um pouco sobre Jó. Para quem nunca leu o livro de Jó, eu recomendo. É o primeiro livro de autoajuda que eu conheço. É o livro de autoajuda mais antigo da Torá, porque Jó, basicamente, a história resumida é assim. Você pega uma pessoa que acredita em Deus, tem tudo na vida, uma esposa, família, dinheiro, e tira tudo dela, destrói a vida dela, e depois disso tudo, que ela sobrevive, a família dela falece, ela perde tudo que tem, ela continua acreditando em Deus. A história de Jó é basicamente dizem que é um teste que o diabo fez com Deus para mostrar que os humanos não acreditavam nele, só acreditavam nele porque eles tinham bens materiais. Eu vou me ceder um pouquinho em falar isso, mas eu acho que o que o Jó mostra é uma coisa muito parecida com o que o Viktor Frankl, o criador da logoterapia, a terapia do significado, fala, que mesmo tudo pode ser tirado de um homem, tudo pode ser tirado de uma mulher, de um humano, mas menos a única coisa, uma última das suas liberdades, a liberdade de escolher como você vai responder. E também sobre a necessidade de você continuar tendo um propósito, mesmo quando você perde tudo. Quando o Jó perdeu tudo, ele continuou acreditando no propósito dele, que era acreditar em Deus. E isso é muito parecido com a psicologia moderna. Com a psicologia moderna que a gente fala de Viktor Frankl, por exemplo. E aí eu vou querer mudar agora para o terceiro assunto, que é meu assunto favorito, que é sobre a psicologia moderna e a Kabbalah, ou uma ramificação da Kabbalah, que é o Hassidismo. O Hassidismo é criado por Baal Shem Tov, se não me engano, em 1700. Ele teve várias ramificações. Ele traz a conceito da Kabbalah para o dia a dia. E ele traz muito a ideia de que a gente deve meio que trazer esses conceitos para o nosso dia a dia para uma maneira prática, para a gente ver Deus no nosso dia a dia. Uma das ramificações do Hassidismo, né, essa corrente da Kabbalah, foi o que a gente chama de Hassidut, de um movimento chamado de judaísmo místico, chamado Lubavitch, ou Chabad, que vem pelo acrônimo Chokhmah Binah Dat, Chabad. Chokhmah seria sabedoria, Binah, compreensão, e Dat. Aqui eu tenho um rabino na sala, estou vendo aqui que eu acho que eu vou ficar até preocupado aqui se eu estou falando a coisa certa, né, Rav? E aí eu fico na dúvida aqui, se vocês já viram falar sobre essa ideia de Hassidismo e sobre o que vocês escutaram falar sobre isso.
Alguém? Bom, então eu vou continuar. O que eu queria dizer é que existe uma relação entre essas três linhas, entre o judaísmo místico e o que a gente conversou sobre os pensadores judeus. Quando a gente fala sobre o judaísmo místico, a gente tem algumas coisas muito interessantes. Por exemplo, existe uma pessoa chamada Schneur Zalman, que foi um grande rabino, que ele foi um dos fundadores dessa linha de judaísmo místico chamada Rabbah do Lubavitch. Ele criou um livro chamado Tânia, que é esse aqui, e que ele traz muitas técnicas cognitivas que poderiam ser tiradas de um livro de terapia moderno e são exatamente iguais ao que a gente chama de terapia cognitiva. Esse livro aqui, por exemplo, que é de terapia cognitiva moderna, é muito parecido com esse livro que eu estou mostrando para vocês. Por exemplo, se você pegar o capítulo 26 desse livro aqui, você vai ver, está escrito assim, se a depressão atinge uma pessoa durante seu serviço a Deus, no estudo da Torá ou na reza, ou quando ela não está empenhada nisso, e sim com seus afazeres materiais, é isso que ela deve ter em mente. Agora não é um momento apropriado para uma tristeza de verdade, nem mesmo para me preocupar com pecados graves, Deus nos livre. Para pensar sobre isso, é necessário reservar momentos oportunos quando a mente está calma para refletir sobre a grandeza de Deus contra quem ela pecou. Se você tirar a parte de pecado e Deus, você vai ver exatamente uma técnica de terapia cognitiva chamada refocalização, em que basicamente os psicólogos modernos sugerem para seus pacientes que quando eles estiverem com ansiedade, uma depressão, uma tristeza, uma coisa muito forte no momento, eles tentem mudar a sua atenção para outro lugar, ou tentem escolher um lugar, um momento, para que eles possam focar a sua atenção, e não agora. A diferença é que um livro é de 1700 e outro é de 2015. Então, é interessante como você vê paralelos entre um livro de 300 anos atrás e um livro de 5, 10 anos atrás, que usam as mesmas estratégias para lidar com a depressão, com a ansiedade. Esse livro também, ele fala sobre uma coisa muito interessante, esse livro aqui, que ele estava falando para vocês, esse Tânia, ele fala sobre uma coisa que a gente usa muito, chamado ressignificação. A ressignificação traz muito a ideia de que você deve ver, às vezes, até tristezas como oportunidades. Ele fala, por exemplo, que em toda tristeza haverá um lucro. E que a pessoa deve fazer uma bênção, tanto pelo infortúnio que acontece com ela, como pela coisa boa que acontece com ela. Isso pode parecer um pouco difícil de entender, mas é interessante você pensar que em toda tristeza realmente haverá um lucro. Você pode achar um lucro. E isso é muito moderno, porque o que é terapia cognitiva, a terapia dos pensamentos, que a gente chama moderna, que é uma das terapias mais usadas hoje em dia para lidar com transtornos como ansiedade e depressão, fala é que a gente pode ressignificar nossos pensamentos, nossas emoções, para se sentir um pouco melhor. Se você está se sentindo mal agora, às vezes você pode ressignificar esse momento que você está sentindo para melhorar e se sentir um pouco melhor, mudando seus pensamentos e mudando como você interpreta essa situação. Toda situação tem uma interpretação. Então, não são as situações que nos incomodam, sim as interpretações que a gente faz. Então, toda essa ideia de judaísmo místico é muito parecida com as ideias da terapia que a gente chama de terapia cognitiva moderna, principalmente nesses capítulos que eu comentei. Outra ideia, por exemplo, é a ideia de que a alegria quebra barreiras. Quando a gente fala que a alegria quebra barreiras, a gente está dizendo que a alegria pode expandir o nosso intelecto, a alegria pode aumentar a nossa maneira de ver o mundo, expandir nossa maneira de ver o mundo. Quando a gente fala sobre a alegria quebra barreiras, isso vem uma frase, na verdade, que vem de grandes rabinos racídicos da dinastia Lubavitch, que falam Simha Poetzet Geder, quer dizer, alegria quebra barreiras. Isso quer dizer, basicamente, que quando você se sente alegre, você sente que você pode fazer coisas que às vezes você não faria quando você está alegre. Isso é muito interessante, porque existe uma psicóloga chamada Barbara Fredrickson que passou a vida inteira estudando emoções positivas, como alegria, amor, entusiasmo, e ela tem uma teoria muito interessante. Ela deu a ideia de que todas as emoções positivas, né, têm a função de ampliar e construir.
O que é isso, ampliar e construir? As emoções positivas, de acordo com essa psicóloga, que passou a vida inteira estudando isso, elas aumentam o nosso espectro de ação. Você vê coisas que você não veria normalmente. Você pensa em mais coisas que você não pensaria normalmente. Você vê oportunidades que você não veria quando você está mais alegre, quando você tem mais emoções positivas no momento. E isso é exatamente o que os rebes, o que os rabinos racídicos estão dizendo quando eles falam Simha Poet Together, a alegria quebra barreiras. É muito interessante você ver essa relação, a diferença, de novo, é que um falou isso há 300 anos atrás e outro falou isso há 50 ou 40. E a gente vê muito essa relação entre o judaísmo místico e a psicologia moderna. Outro lugar que você pode achar isso é quando você fala também da questão do otimismo, mas não só de um otimismo tolo, que você põe essas, tudo vai ficar bem, meio poliana. Um dos grandes rabinos do século passado, Menachem Mendel Schneerson, que também era o sétimo Rebbe, o sétimo líder da dinastia Rabbada, ele sempre falava que a gente não deve pensar num hospital como uma casa de doentes, que em hebraico é um Beit Holim. Ele deve pensar numa casa de cura. Ele chamava as pessoas que eram deficientes de excelentes. Essa ideia de a gente se mudar as palavras pode ser muito interessante para o que a gente chama hoje em dia de psicologia positiva, de quando você tenta mudar as palavras, o seu vocabulário, isso afeta a maneira como você pensa em alguma coisa. Existe uma coisa chamada teoria das expectativas, que quando você acredita que algo vai acontecer de uma maneira ou de uma outra maneira, isso muda um pouco como o seu cérebro funciona em relação a isso. Você espera isso e os resultados são um pouco melhores. Isso também tem a ver até com a teoria que a gente chama de teoria do Pigmalião, que quando professores eram ensinados que eram ditos que uma criança era muito problemática e não era inteligente, as crianças acabavam indo pior. E quando elas achavam que a criança ia bem, as crianças acabam indo melhor. E isso tem muito a ver com essa ideia de que mudar as palavras talvez possam mudar um pouco também como a gente vê as coisas. Se a gente ainda não vê os deficientes como deficientes e vê ele como excelentes, não vê hospitais como casa de doentes e casa como casa de cura, isso pode mudar um pouco a nossa percepção. O último assunto que eu queria tratar aqui é falar um pouco de uma coisa que eu acho muito interessante, que é a teoria do Viktor Frankl, que ele fala muito sobre a ideia de significado. Quando a gente fala sobre significado, a gente tem uma ideia muito forte, talvez, não sei, o que vocês encaram como significado? Alguém gostaria de responder o que vê como significado? Uma resposta, uma definição de significado, por exemplo. Alguém quer abrir o microfone e falar o que acha que é significado? Bom, ninguém. Você vai falar, então eu vou continuar falando. Existe uma ideia de que significado é quando você traz as suas forças pessoais para alguma causa maior do que você. E quando você traz isso tem muito a ver com uma coisa que não é muito presente em teorias como a de Freud, que fala muito das necessidades individuais, do prazer, e que o homem é movido simplesmente por uma necessidade de prazer, por uma necessidade de satisfação interna. E aí você entra numa uma ideia do Viktor Frankl, da logoterapia, que é a terapia do propósito e do significado, que fala que não, você deve procurar usar suas forças para uma causa acima de si mesmo, que transcenda a si mesmo. Isso vindo de alguém que passou por 3 campos de concentração nazistas. Ele traz essa ideia, e muitos rabinos são muito fãs dessa ideia do significado, porque pense assim, uma pessoa que cave a personalidade humana, procure a personalidade humana, como Freud, e só encontre que o humano é mexido por prazeres e repressão sexual, que é uma teoria, talvez não cavou bastante. Isso é uma história que eles contam. Talvez ele precise cavar um pouco mais, e cavando um pouco mais ele vai encontrar o ouro, que é essa ideia de significado e propósito, que os humanos são muitas vezes ligados ao propósito e significado. A ideia de propósito e significado está muito presente também em todos os lugares que a gente fala sobre uma missão pessoal.
O judaísmo traz muito a ideia de que você deve ter uma missão pessoal de, por exemplo, de cumprir as mitzvot, cumprir os mandamentos, mas também tem uma missão pessoal na vida. Não é simplesmente o que eu quero, mas também o que a vida quer de mim. Isso é uma coisa muito judaica. Então, a ideia do Viktor Frankl, que é criador da logoterapia, vem muito a calhar aí e é muito relacionada à psicologia moderna e muito relacionada ao judaísmo e ao misticismo, quando você fala dessa necessidade de um propósito maior na sua vida. Alguns dizem até que a depressão é uma doença egoísta. A depressão é muito eu. Existe uma história de uma pessoa que mandou uma carta para um grande rabino, falando, eu estou muito deprimido porque eu não consigo aquilo, eu não consigo aquilo, eu não consigo aquilo. O grande rabino, em resposta, simplesmente apagou tudo que estava escrito eu. E ele queria mostrar isso, porque a depressão é uma doença egoísta. Quando você vê só o que você quer, às vezes o que eu quero, o que eu sou, às vezes isso pode realmente deixar você deprimido, porque você está focando só em si mesmo. Mas quando você foca num propósito maior do que si mesmo, o que o mundo, não o que eu quero da vida, mas o que o mundo quer de mim, talvez você possa sair de uma ideia muito pessimista, muito negativa, muito autocentrada, para uma ideia de o que eu quero, o que a vida quer de mim, o que eu posso trazer para o mundo. O que eu posso trazer de propósito para o mundo? Como é que eu posso me autotranscender? Como é que eu posso trazer mais significado para as outras pessoas também? Isso é muito judaico. Isso também é muita psicologia moderna. Eu trouxe para vocês hoje um pouco sobre os pensadores judeus, como Freud e Spinoza. Trouxe para vocês um pouco sobre a terapia cognitiva moderna, sobre como a psicologia pode ajudar vocês a sentir, a ressignificar a vida. Isso, como é que é essa relação com o judaísmo, como o judaísmo místico, como a relação com os textos bíblicos, como a Bíblia, como o Eclesiastes, Salmos, Jó, Provérbios e até o quinto livro da Torá, Deuteronômio, e também sobre essa relação entre esses livros místicos e a psicologia moderna. Eu gostaria muito de receber, depois de vocês, o que vocês vão implementar na vida de vocês hoje, com o que vocês aprenderam aqui hoje. Muito bom, muito bom. Ana? Não sei se alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta ou algum comentário para fazer. Sei que tem várias e vários psicólogos aqui também, se alguém quiser bater um papo também, ou alguma outra pessoa que não seja da área quiser fazer algum comentário. O pessoal é muito quietinho. Não? Então eu comento. Ótimo, alguns comentários positivos aqui que adoraram a aula. De fato, foi muito interessante, assim, eu gostei. Eu mando o link para o Joseph e ele consegue distribuir a gravação. Você consegue liberar para as pessoas que você tem depois o contato, Claro. a gravação? Estão pedindo aqui depois a gravação. Eu vou até pausar aqui.